Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a finalmente mais um vídeo aqui no Espiral dos Horrores. Eu sei que eu dei uma bela de uma sumida aqui do canal, mas eu não desisti de ter esse espaço aqui, né, pra trazer as coisas que eu gosto, pra falar de terror. Na verdade eu desisti, mas aí eu desisti de desistir. E, enfim, tô aqui de novo. E hoje eu resolvi trazer uma coisa diferente, né? Os dois únicos vídeos que a gente tem aqui são sobre filmes, né? E hoje eu resolvi então diferenciar, porque sempre foi a proposta aqui do canal, diferenciar no tipo de mídia, né? Então, hoje eu trouxe o nosso primeiro livro, que é O Despertar de Cthulhu. Eu queria agradecer a todo mundo que me incentivou a voltar, né? Eu tive alguns amigos aí que me incentivaram a voltar, né? Meu namorado, meu irmão. Queria agradecer vocês, queria agradecer também as pessoas que me mandaram mensagem, né, ainda sobre os vídeos anteriores, né, que comentaram, que vieram, que apareceram depois, enfim. Valeu, pessoal. De verdade. Quando a gente tem um projeto e a gente tem tantos problemas que a gente quer desistir, é esse o tipo de coisa que faz a diferença da gente tá voltando ou não. Mas enfim, vamos falar então sobre esse livro, né? Como eu falei, se chama O Despertar de Cthulhu, em quadrinhos. Ele é da editora Draco, de 2016. Reúne uma série de história em quadrinhos que foram organizadas pelo Rafael Fernandes. Né, como o próprio nome sugere, são quadrinhos todos que se passam no mundo do H.P. Lovecraft, né? Ele não trata exatamente de pontos, personagens específicos, mas né, daquele jeito, né? Sempre no mundo do terror cósmico do Lovecraft, né? Com algumas criaturas aparecendo em algumas histórias e sempre com aquela mesma pegada insana. Eu vou ler aqui rapidinho o que está escrito aqui na capa de trás, só para vocês terem uma ideia. Então, O Desespero é Verde. A cultuada obra de H.P. Lovecraft é a principal inspiração dessa coletânea com 8 HQs que transportarão a imaginação para o lado mais obscuro da mente humana, um horror cósmico em preto, branco e verde. O Despertar de Cthulhu em quadrinhos é o horror que não pode ser pronunciado. Perca-se em imagens e histórias que não deveriam ter sido concebidas. Agora não há mais volta para os envolvidos pelos tentáculos do desespero. É hora de acordar para uma realidade decadente e tingida em apenas 2 cores. Legal. Então o livro ele tem essa proposta, né, de ser em quadrinhos 100% em preto, branco e verde. Eu vou falar da edição em si daqui a pouco, mas eu vou falar um pouco sobre as histórias que tem no livro, então. Então, nesse livro a gente tem uma coletânea de 8 histórias em quadrinhos, tá? Primeiro a gente tem a história O Salmo do Sangue Antigo, que tem o roteiro e a arte do Dudu Torres. E essa história, ela fala sobre um cara que tá tendo sonhos estranhos com um amigo dele que se suicidou, né? Então, incomodado com esses sonhos, ele
vai falar com a mãe desse amigo. E essa mãe, ela é uma senhora extremamente religiosa. Ele chega na casa dela e tem trocentos crucifixos e imagens e tudo mais. Ela é realmente muito religiosa. E ela é um pouco estranha também, assim. Ela tem uma feição estranha, um falar estranho, fala coisas estranhas. E, enfim, ela é bem estranha. E esse amigo, então, desse menino, né, que era o filho dela, fica um pouco desconfortável. Ele tenta ir embora, né. E aí coisas acontecem, né. Eu não vou falar mais, porque qualquer coisa que eu fale além disso vai ser spoiler. Passando para a segunda história, então, a gente tem Os Tambores de Azathoth, que é o roteiro do Antônio Tadeu e a arte do Lucas Tivoli. Então, essa história, ela aborda um homem que a gente vai ver logo no início ali que ele foi o responsável pela criação da bomba atômica, né, aquela bomba atômica, né, que explodiu no Japão. E ele também tá tendo sonhos, né? Muitas histórias envolvendo esse mundo do Lovecraft, ele abordam essa questão de sonhos. Então ele tá tendo pesadelos que tá deixando ele bem perturbado, assim. Ele tá nadando e aí uma criatura no mar, e uma criatura puxa ele pra baixo pela perna. Então ele vai atrás, através de uma indicação de um amigo, ele vai atrás de alguém que pode ajudar ele a entender o que está acontecendo. E esse alguém é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos, na verdade, do que Aleister Crowley, né, o grande ocultista. Então ele vai procurar o Crowley em busca de ajuda. Também eu acho que é melhor parar por aí para não estragar essa história. Essa aqui particularmente foi uma das minhas favoritas, se não a favorita. Eu gostei bastante dessa história. Então vamos fechar por aqui, passar para a próxima, porque realmente não quero estragar. A terceira história se chama Macio, o roteiro do Ayrton Marinho e a arte do Fabrício Borer. Desculpa, eu não sei se eu pronunciei certo. Provavelmente não. Nessa história, então, a gente tem ali uma cidade com um povo bastante religioso também, religioso e intolerante, né? E até no início da história mostra ali que um cara, ele tá ali num conflito, né, com um outro homem, e esse homem fala um idioma estranho que ele não consegue entender. Esse outro homem, né, que religioso, que faz parte dessa comunidade, ele acaba matando esse cara. E não é spoiler, isso é bem no início mesmo. Então acaba que a história começa com esse fato. Então acontece que essa cidade, essa comunidade inteira, ela tá cheia de... Ela tá... Essas pessoas, elas estão tomadas por larvas de mosca por todo o corpo. E isso é um assunto bem delicado pra mim, porque eu tenho um nojo absurdo. Realmente é algo que me incomoda. Então, mas assim é a história. Então eles estão cheios dessas larvas pelo corpo. E foi uma coisa meio que sobrenatural, assim, né? Ele
deu neles e evoluiu numa velocidade fora do normal. E num ponto que tava, tipo, terrível mesmo. Todo mundo, por todo o corpo. E é isso. Essa comunidade, então, ela tem uma vereadora, que é uma espécie de líder ali, que também faz parte dessa religião, né? No mesmo nível de intolerância e tudo mais. Mas ela é meio oportunista ali, dá pra ver já de início que ela meio que quer roubar um dinheiro destinado a uma festa e o povo tá todo desgraçado lá, morrendo, e ela quer porque quer fazer essa festa, enfim. Bom, acontece que o cara, essa história é um pouco mais chatinha de falar assim, a sinopse, mas acontece que esse cara que foi morto no início, aparentemente ele tinha uma filha, dois filhos, na verdade, uma menina, mais ou menos grande, e um bebê. Então a menina foge com esse bebê no colo e ela acaba caindo e se perdendo do bebê. E aí ela vê que um bode encontrou o bebê e ele tá ali. E vou parar por aqui também. Então a gente tem esses dois núcleos. A gente tem a cidade infestada pelas larvas. E a gente tem a menina com o bebê e o bode. E essas histórias, elas vão se, obviamente, né, vão se encontrar no clímax da história. E é isso, não contarei mais nada sobre isso, até porque é nojento. É nojento no sentido bom, tá, gente? A história é legal, eu curti, mas é bem... é nojento. Então, próxima. A quarta história, então, se chama Sob a Insana Luz, com o roteiro do Caio Araújo e a arte do Márcio de Castro. Ela fala sobre dois detetives que vão em uma cidade, então, uma cidadezinha, né, mais afastada. Eles vão lá para investigar o sumiço de um grupo de cientistas que estavam analisando as águas do rio Miskatonic. Além disso, um outro pesquisador, ele também tinha ido procurar eles, mas também sumiu. Então aí, falando com o delegado, eles vão até o local que eles estavam trabalhando, né? E lá, pra surpresa deles, eles descobrem que aparentemente tá todo mundo lá, todo mundo bem. E é isso. Mais uma vez eu não posso seguir falando sobre essa história, senão vai ser grandes spoilers. Então, passando pra quinta história. O nome dela é impronunciável, então tá em algum lugar na tela. E ela tem um roteiro e arte do Lucas Pereira. Nessa história, então, a gente tem dois antropólogos que vão visitar uma tribo indígena. A gente tem uma menina, né, que ela quer escrever um artigo sobre a cerimônia do Pai Rio, né, que é um costume desse povo. E a outra pessoa é um professor, né, que já tinha visitado essa tribo há 6 anos atrás e fez amizade com o pajé e com o pessoal de lá. Então eles chegam lá para presenciar esse momento, né, sagrado, essa cerimônia. E acaba que eles têm costumes um pouco estranhos. A menina fica bastante apavorada, né? E o professor fica tipo, não, calma, você é uma antropóloga, haja como uma, né? Não tenha preconceitos, não traga esses preconceitos pra cá e tudo mais. Então ela vai, tipo, tá, ok, mas
Eles chegam, tem vários corpos, assim, empalados. Ela vê umas mulheres amamentando peixes, e aí, tipo... Mas aí o professor vai jogando com ela vai, tipo, tá, ok, ok. Mas aí chega num ponto que coisas acontecem. E é isso. Essa é outra história que eu gostei bastante. Junto com os tambores de Azafá foram as minhas favoritas, né, em questão de desenvolvimento e roteiro e tudo mais. Então, realmente também não quero estragar a história, né? Realmente é muito boa. Sexta história que se chama A Língua da Fé, com o roteiro do Rafael Fernandes, então, que é a pessoa que organizou, né, esse livro, e a arte do Samuel Bono. A Língua da Fé, ela começa com um homem que perdeu tudo. Ele perdeu o emprego, a família dele abandonou ele, né, a esposa dele, e levou o filho. Então ele tá, tipo, no fundo do poço. E ele tá ali sentado, com uma arma na mão, pronto pra dar adeus a esta vida, né. Mas aí ele vê na TV uma propaganda de uma igreja, então, tipo, e aí ele resolve então dar uma chance, né, pra essa igreja e tentar recuperar a família dele. Então ele chega lá, ele encontra um pessoal super receptivo, super atencioso. E tipo, pô, foi legal, assim. Aí depois disso ele começa a ter uns sonhos estranhos. Bem estranhos. Mas ele conseguiu um trabalho, conseguiu reaproximação com a família dele. Então, tipo, tá ok. Mas esses sonhos começam a incomodar ele. E aí também encerra por aqui o que eu posso falar sobre essa história. A próxima história, que é a sétima, se chama O Caso da Truta Salmonada, com o roteiro do Jun Sugiyama e a arte do Hilton Perrocha e do Daniel Bretas. Essa história, então, eu falo sobre um sushi man, né, o cara que faz os sushis, que corta os peixes nos restaurantes japoneses. E ele tá lá atendendo no restaurante. É um dia de terça-feira, cujo especial é polvo. E ele comenta até que as terças geralmente é sempre vazio. Só tem um cliente específico que sempre aparece, né? Mas nessa terça-feira, então do dia que tá se passando a história, é diferente. Nessa terça-feira, em específico, aparece um outro cliente. E depois mais outro cliente. E depois mais outro. Só que eles são diferenciados também. Então, é isso. Também não dá pra ir além. E a oitava e última história se chama O que Dorme. É com o roteiro da Bárbara Garcia e a arte do Elias Aquino. Essa história, ela fala então de uma cidadezinha pequena, perdida por aí, mais uma vez. E ela é uma cidadezinha pacata ali, que sobrevive com a produção de café, né? Que é de onde ela tira o sustento. Segundo as palavras da protagonista, a Greta, nem rádio e TV pegam direito lá. Então a gente tem essa protagonista, né? Como eu falei, ela se chama Greta. E ela é um outro tipo de pessoa, assim. Ela sempre quis sair dali, ir embora pra uma cidade maior e tudo mais. Mas acabou que foi passando o tempo e ela não foi. Ela tem um emprego ali e tal. Vive ok. Ela tem um problema de insônia, então ela fica
acordada, vendo à noite, lendo, ouvindo música e tudo mais. Bom, um certo dia, então, o pessoal daquela cidade, eles começam a sentir um cheiro muito forte, vindo de um lugar ali perto, né, uma montanha, e vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e é isso. E algo tem lá, né? Coisas acontecem. É basicamente isso. É uma história também bem legal. Particularmente foi a que eu mais me envolvi com uma protagonista. A Greta, ela tem bastante personalidade, né? E porque essas histórias, elas são 20 páginas para cada história, né? Então, não tem como se aprofundar muito em muitas questões, assim. Então, até se a pessoa não está acostumada a ler esse tipo de história única, né? De HQ curtinha, ela pode até achar estranho, assim, porque é rapidinho, né? Às vezes, dependendo, tu não consegue se envolver com os personagens num nível tão profundo, tu não consegue saber mais sobre aqueles personagens, não tem tempo de desenvolvimento muito bem. Então a pessoa, se não está acostumada, ela pode até estranhar. Mas caso seja seu caso, eu recomendo ler de novo, porque eu acho que faz diferença a releitura nesses casos, assim. A Greta em específica, ela foi a que eu mais me envolvi, porque a história mostra um traço de personalidade dela que é muito parecido com o meu, né? O gosto musical dela, ela gosta muito de música e de livro, e o gosto dela é muito parecido com o meu, então a gente vê ali, ela tá de noite, né, lendo um livro do Edgar Allan Poe. Ela tem um pôster do Bauhaus no quarto dela, e ela tem CDs ali, aparece ali os CDs dela, que é do Joy Division, da Cyndi Lauper, do David Bowie, do Bauhaus, da Suzy and the Banshees, do The Cure, que são algumas das minhas bandas favoritas, assim. Então, eu me aproximei bastante com a protagonista só por causa disso. São detalhes que nos aproximam mais dos personagens e que eu acho que faz bastante diferença, assim. Eu sou o tipo de pessoa que se o personagem tá com um livro ou alguma camiseta que remeta a algo reconhecível, eu fico tentando descobrir o que é que esse personagem tá vendo ali, né? O que ele gosta. Eu tenho essa coisa. Então com ela foi bem fácil de ver porque é bem explícito. E também, né, não posso deixar de mencionar que é a única história com uma participação de uma mulher. Então a Bárbara Garcia, que foi a roteirista. Eu procurei bastante nas redes sociais por ela, mas eu não consegui identificar quem é ela. Eu fiquei bastante chateada porque eu queria identificar ela, eu queria seguir o trabalho dela e enfim. Aqui no final do livro tem um resuminho sobre todos os artistas e roteiristas, né? Todos os envolvidos. O dela não tem nenhum contato, mas só pela descrição dela. É contato de e-mail, né? Mas eu não vou mandar e-mail pra ela pra dizer que eu adorei ela. Mas eu adorei ela. E até também, inclusive, descobri que ela é gaúcha, né? Ela é de Porto Alegre. Eu também sou gaúcha, então, enfim, foi uma coisa legal, assim. Eu gostei bastante dessa história.
principalmente por causa da protagonista. Esse envolvimento pessoal que eu consegui ter. Eu não tive com nenhum dos outros personagens, eu sequer sei o nome deles. Alguns personagens eu nem gostei. Eita. Até no sentido de personalidade mesmo. Tipo, a protagonista a antropóloga, aquela, eu não gostei dela. Isso foi um bom trabalho do pessoal, né? Porque desenvolveram o suficiente pra eu não gostar dela. Então, algumas histórias têm essa profundidade maior, foram as que eu gostei mais. Outras não tem tanto, mas também são muito boas. Questão artística e também de roteiro, né? Não são ruins, só não me permitiram tanta aproximação. Agora falando então um pouquinho da edição do livro. Então, como é uma premissa dele, né? Já foi mencionado 1 milhão de vezes. Ele é todo em preto, branco e verde. E cinza. E tons. Eu não vi um padrão da onde foi utilizado as partes verdes, né? Geralmente é quando tem envolvimento de algo sobrenatural. Ele tem essa capa que eu achei muito bonita, que tem uma espécie de... Tem uma criatura, né? Tipo o Cthulhu. E aí tem uma espécie de moldura na volta. E vernizada. E ali tá o título do livro, que também é vernizado. E realmente eu achei muito bonito. Atrás também tem essa moldura. E por dentro o livro também é de uma qualidade muito boa. Eu realmente gostei bastante. Ele tem, então como eu falei, são 8 quadrinhos, com 20 páginas cada um. E é isso, eu sei que a editora tem também algumas outras versões, né? O Rei Amarelo, Os Demônios da Goetia também, que é um que eu quero comprar. E assim que eu comprar e ler, eu vou estar trazendo um vídeo aqui também. É uma boa editora, foi um bom quadrinho. Eu me diverti, eu senti nojo e eu gostei bastante. Eu gosto bastante do Lovecraft. E é isso. Despertar de Cthulhu em Quadrinhos, editora Draco. Espero que vocês tenham gostado. Se não conhecem, eu recomendo. Se gostam de Lovecraft, eu recomendo. Se gostam de terror, então aqui eu recomendo. E bem, se você já leu, deixa aí nos comentários se não leu, se tem vontade de ler, se tem algum das outras edições da editora Draco. Enfim, fala aí qualquer coisa, o que achou da arte, o que achou das histórias, da sua opinião. E segue no Instagram. Eu mudei lá o @, porque eu tinha desistido do canal. Então, o meu agora é @spook.jesse. É spook de assustador. E me segue lá. É isso aí. Eu prometo que eu vou tentar postar mais lá. E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.